Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples, humilde, mas acredito que proveitoso dos escritos bíblicos. Ananias e Safira, uma história bem-vinda para os mercenários religiosos. Uma história muito tendenciosa. É isso mesmo. Uma história muito proveitosa para aqueles que gostam de ameaçar os fiéis, colocando pânico, terror, colocando como Deus sendo um Deus que precisa de dinheiro, colocando Deus como um Deus que precisa receber algo de nós humanos. Infelizmente, eles se utilizam disso e têm ganhado muito dinheiro com essa história. Claro que, para mim, é uma história sem pé e sem cabeça. E eu vou passar o meu entendimento nesse vídeo aqui. Por isso que eu não concordo que toda a escritura é inspirada por Deus. Eu concordo que toda a escritura inspirada por Deus, divinamente inspirada, é proveitosa, mas que não é toda ela inspirada por Deus. Nos dias de hoje, não. Talvez sim, foi lá na época das profecias. Talvez não, com certeza foi na época das profecias. Foi na época que Paulo realmente falou as palavras dele, que Yeshua ou Jesus de Nazaré falou, claro que ali foi. Mas depois de Constantino, no ano 317, ter colocado as suas garras, os romanos, depois vieram os pais da igreja, depois vieram o concílio de Nicéia, tudo isso, claro que não é mais. Claro que tem muitos versículos tendenciosos. E essa história de Ananias e Safira fica claro que é uma passagem que serve de ferramenta, serve como uma arma para a religião ficar por aí, tomando dinheiro dos fiéis, tomando dinheiro das ovelhas que eles chamam. Então essa história de Ananias e Safira, ela é muito boa para isso. Então vamos ler? Atos capítulo 5, versículo 1 em diante. O subtítulo na NA, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava diante disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ou seja, a natureza carnal, a mente carnal de Ananias, não era um ser de chifre de cauda, porque o Satanás, ele é o diabo, ele é o opositor do espírito. A nossa natureza carnal, ela é um Satanás, ela se opõe aos desejos do espírito, que é filho de Deus e é perfeito. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que a sua consciência, o seu entendimento carnal enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? 4. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então veja que história
história tendenciosa. É tendenciosa, você pode achar ruim, você pode se sapatear, você pode falar, esse cara não acredita na Bíblia. Isso daqui é uma arma, uma ferramenta para esses ladrões mercenários tomarem dinheiro das pessoas, tomarem dinheiro dos incautos. Onde já se viu o Espírito Santo de Deus, ele matar uma pessoa por causa de valor monetário, por causa de dinheiro? Como você pode achar que tem pé e cabeça isso? Um dos mandamentos dado a Moisés, não matarás. Quer dizer que ele deu a lei para não matar e ele danou o pau a matar todo mundo? E aí, não era direito deles, se realmente eles venderam mesmo essa propriedade, não era deles, eles não podiam ficar com dinheiro? Claro que podia, eles não precisavam colocar. Porque eu vou mostrar para você que Paulo, quando se reunia com os irmãos no primeiro dia da semana, ele recolhia contribuições voluntárias das pessoas, não era nada de que vendia, não. Essa história de que era comum, isso está só em Atos. Na revelação que Paulo recebeu no terceiro céu, não tem nada a ver desse negócio não, de viver em unidade, viver como um acordo. Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos, um livro sem nenhuma revelação espiritual. Os 28 capítulos desse livro de Atos não tem nenhuma revelação, a não ser os feitos, se é que todos os feitos foram realmente feitos. Você acha que... Você acha que o Deus que Jesus veio apresentar, veio mostrar, um Deus que diz que as prostitutas e os publicanos estavam entrando no reino de Deus, mataria um casal por causa de ter omitido algum valor monetário? Você acredita nisso? Agora, claro, para um pregador, um mercenário, um lobo, um cão guloso, isso é maravilhoso, essa história aqui, porque ele fala, está escrito. Cuidado você que vendeu algum bem, cuidado você que está colocando o seu dízimo de uma forma errada, você está roubando a Deus. Cuidado você que não está apresentando a sua melhor oferta, porque Deus está vendo. Aí usa isso aqui, ele usa esse exemplo desse escrito, olha aqui a situação, olha o que aconteceu com Safira, com Ananias. Cuidado que pode acontecer isso com você, gente, para com isso. A maioria das pessoas que frequentam esses alçapões, essas arapucas, são pessoas analfabetas, são pessoas semi-analfabetas, são pessoas que não conseguem interpretar um texto. A maioria, quiçá 95% das pessoas que frequentam religiões, são pessoas que não conseguem interpretar texto. Porque a pessoa, quando ela consegue interpretar o texto, ela sai fora, ela cai fora dessas armadilhas. Então essa história ela é ideal, ela é maravilhosa para os mercenários religiosos, para esses pregadores. Aí a pessoinha, coitadinha, que não consegue interpretar, que não tem conhecimento, ela fica com medo. Ela fala, não posso esconder do meu Deus, porque senão ele vai me matar, senão ele vai me colocar numa cadeira de rodas, senão ele vai me colocar numa maca, senão ele vai me colocar um câncer, senão ele vai me colocar passagens tendenciosas, passagens para aprisionar as pessoas, para escravizar as pessoas. Olha o que acontecia nos dias de Paulo, quando ele se reunia com os irmãos. Olha aqui mesmo em Atos, capítulo 20, versículo 7. Olha aqui, Paulo, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. No primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão, e justamente nesse dia era o dia que eles que recolhiam as ofertas, as contribuições para levarem aos pobres de Jerusalém. Veja 1 Coríntios capítulo 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando for. Veja que essa passagem ela fala claramente que os irmãos se reuniam para este fim, para recolher contribuições dos irmãos. Não era para que eles vendessem os seus bens e colocassem aos pés dos apóstolos. Isso apareceu lá no capítulo 5. Isso está falando como se fizesse isso a Pedro. Como que Pedro iria sair por aí pegando bens materiais das pessoas?
Será que Pedro não aprendeu com Jesus? O próprio Jesus de Nazaré não disse a eles: não leve 2 capas, não leve dinheiro, não leve nada, porque aonde vocês forem anunciar as boas notícias, aonde vocês forem anunciar o evangelho, vocês serão supridos das suas necessidades, vocês receberão alimentos, vocês receberão o que precisa para as suas necessidades. Será que Pedro não aprendeu isso? Como é que Pedro iria exigir das pessoas que elas vendessem os bens dela e colocassem tudo aos seus pés? Como alguém pode acreditar nisso ainda? Me desculpa, como alguém pode acreditar num negócio desse? Hã? Será que Pedro então não aprendeu nada com Jesus? Hã? Será que não aprendeu nada? Aprendeu só a ficar mentindo, roubando das pessoas também? Pedro teria virado um cão guloso? Pedro teria virado um mercenário da fé? Pedro teria, porque Jesus disse: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são ladrões e mercenários. Será que Pedro teria virado um fariseu? Será que Pedro teria virado um líder religioso, seguidor de Moisés, que ao invés de ajudar os pais, preferia pegar a oferta e colocar no altar do templo para descumprir a lei de Deus? Pedro teria virado isso? Claro que não. Claro que não. Tá certo que Pedro, você vê lá em Atos 10, você vê que ele mostrou a carnalidade dele, mostrou como ele era judeuzão. Mesmo lá no versículo 44 em diante, mesmo Cornélio e sua família tendo sido batizado com o Espírito Santo, Pedro ainda pegou e jogou eles na água, e batizou eles com água. Sendo que Pedro já tinha ouvido lá no começo de Atos 10, que aquela voz, que Deus tinha falado através daquela voz, que ele já tinha purificado tudo e a todos. E esses todos seriam gentios. Aí Pedro foi, mesmo assim, ainda batizou nas águas, mesmo ele sendo batizado no Espírito Santo. Mas eu não acredito que Pedro iria fazer uma coisa dessa, pedir bens das pessoas. Aí você vê, isso deu margem para ter o morcegão aí, isso deu margem para ter o chapelão, para ter esses pregadores ladrões e mercenários. Pedem carro, pedem casa, pedem tudo que a pessoa tem, relógio, o que a pessoa tiver de valor. Porque eles vivem, eles praticam o Moisés puro, aí de vez em quando eles vão lá em Pedro, pegam alguma coisinha de Pedro. A única coisa que eles não gostam de fazer é pregar Paulo. Paulo eles não gostam, porque Paulo desmascara eles. Paulo aqui em 1 Coríntios aqui, 16:2, está desmascarando aquela situação de Ananias e Safira. Olha que no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E aí? Que história é essa? Que história é essa? Aí a religião, que quer tomar o dinheiro das pessoas, prefere pregar Ananias e Safira, do que mostrar que isso... E outra coisa, ainda mostrar que isso aqui era para ser levado, essas ofertas, aos pobres que haviam em Jerusalém. Essas ofertas que Paulo recolhia aqui não era para salário de pregador, coisa nenhuma, não. Então Ananias e Safira, uma história bem-vinda para os mercenários religiosos. Perfeito. Olha o que Paulo também fala em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 11 ao 18. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Aqui era uma pergunta. Paulo estava falando, se eles estavam pregando a graça, o evangelho, a sã doutrina, eles também não teriam direito aos bens materiais das pessoas? Mas ele continua aqui, 12. Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, contudo, porém, não fazemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. 13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Isso era na lei. Paulo aqui estava usando uma passagem da lei. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho.
que vivam das boas notícias, das boas novas. Mas quando Jesus falou isso, era, deixa eu ver se eu acho uma referência aqui. Olha aqui, ó, Mateus 10:10 fala assim, ó: nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Alimento, alimento. Aí eles transformaram do que o Senhor, que ele falou que era digno do alimento, aqui ó, no versículo aqui ó, quando ele mandou os discípulos evangelizar e Pedro estava no meio, nem levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Olha o salário que Jesus estava falando aos discípulos, não era salário monetário, valor monetário. Não era para eles levar 2 capas, nada disso, que tem outra referência. Então, como é que Pedro iria usar essa situação? Deixa eu ver como está em Lucas 10:7 aqui. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Veja aqui, ó. O salário deles eram alimentos, eram roupas, era alguma coisa assim. Podia até ser, se fosse nos dias de hoje, de pegar condução, poderia ser valor monetário, mas o valor monetário seria em último caso. Dai de graça o que você está recebendo de graça. Então, como é que Safira, aquela história de Ananias e Safira, pode ter sido verdade? Se Pedro aprendeu isso aqui com Jesus de Nazaré, como que eles iriam partilhar as coisas em comum? E até aí tudo bem, até aí eles fizeram isso. Agora esse negócio da pessoa morrer porque omitiu um certo valor de uma venda, não tem pé nem cabeça. Como que Pedro iria usar essa situação, sendo que ele não aprendeu isso com Jesus de Nazaré? Então você vê que tem boi na linha disso daí, meu irmão. Tem boi na linha. Então aqui, continuando, 1 Coríntios 9, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. 17. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. 18. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. E aí? Que contradição é essa? Paulo, na humildade, Paulo era fabricador de tendas, Paulo tinha o seu ganho, ele sabia que ele tinha o direito de viver, mas ele não fez uso disso, para não escandalizar, para não colocar aquele serviço que ele estava prestando como uma obrigação salarial. Ele estava fazendo aquilo de uma forma voluntária, para mostrar que era através da fé que ele estava fazendo aquilo, não esperando receber algo em troca. Aí vem a história de Ananias e Safira. Aí aparece quem? Pedro de novo naquela história, se mostrando como um cão guloso, como um mercenário, como um cobrador. E essa situação faz o que com Atos 17, capítulo 24 e 25? Porque o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aí? O que você acha? A história de Ananias e Safira é uma história bem-vinda ou não é para os ladrões da fé, para os exploradores da fé? Claro que é. Você acha que é verdade essa história? Você acha que aconteceu realmente isso? Você acha que por eles terem omitido ali uma certa diferença daquele valor, eles merecessem a morte? Você acha que Deus, o Espírito, aquele que está no Evangelho Eterno, aquele que está em nós, mostrando o amor, a compaixão, o carinho, a justiça, você acha que ele iria tirar a vida, tirar a alma das pessoas, matar eles ali, porque eles omitiram o valor?
Você acha? Você acha que Deus está preocupado com o valor deles? Eles mentiram. E como que Pedro sabia que eles tinham mentido? Como que Pedro ficou sabendo? Ele vendeu por 100, ele guardou 30 e deu 70, ou vice-versa. Como que Pedro ficou sabendo que ele vendeu por 100? Isso é um exemplo que eu estou dando, um valor numérico para uma simbologia. Então aí, cada um. Se você acreditar nessa história, beleza. Eu não acredito. Eu não acredito que Pedro seria um cão guloso. Eu não acredito que Pedro seria um mercenário. Eu não acredito que Deus estaria numa história dessa. O Deus da religião, sim. O Deus da mente humana, sim. Mas o Deus espírito, o alfa e o ômega, o criador de todas as coisas, claro que não. O Deus que dá tudo que a pessoa precisa, inclusive a respiração. Você acha que esse Deus está envolvido numa situação dessa? Deus está envolvido em política? Em Jair Bolsonaro e Lula? Você acha que Deus está envolvido nessas patifarias? Claro que não. O que cada um colhe, o que cada um recebe de paga é aquilo que a pessoa semeia, é aquilo que a pessoa planta. É aquilo que a pessoa semeia e planta, é o que ela colhe, é o pagamento dela. Tá bom? Então vou deixar esse vídeo com você. Ananias e Safira, uma história bem-vinda para os mercenários religiosos. Para mim, não serve. Tá bom? Então eu peço que, se foi útil, você dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. E lá na descrição nós temos um link que você aperta lá e você vai diretamente para todos os nossos vídeos, que já passam de 2.300 vídeos, tá bom? Se você tiver interesse, está convidado, tá bom? Um beijo no seu coração, até mais, tchau, tchau.